Começando o capítulo 12, Matemática 1, exercícios conceituais. Gente, nesse primeiro exercício, vamos fazer da maneira mais clássica para vocês verem, tá? Preenchendo mesmo os conjuntos. Aqui a gente vai ter, ele está me perguntando, dados os conjuntos numéricos A, B, C, D, a região sombreada do diagrama corresponde a letra A, C intersecção D. Ele me deu a região sombreada, né? Se eu não colocar aqui fica difícil. Essa e essa. Gente, a intersecção entre C e D é tudo isso aqui, ó, esse pedaço. Então, não é. C união D, piorou. Vai pegar tudo C e todo D. Não. É A intersecção B. Qual é a intersecção entre A e B? Não tem. Então, vamos para a letra D. A gente já viu que provavelmente é ela. Vamos lá. É A união B. Então, vamos fazer A, todo conjunto A, união com conjunto B. Depois, C intersecção com D. C intersecção com D. É tudo isso aqui, ó. Aí ele fala que ele quer a intersecção dos dois. Qual a intersecção entre o preto e o vermelho? É esse pedacinho aqui. É o que tem em comum entre os dois. Que foi justamente o que ele falou, tá? É a união de A e B e a intersecção entre a intersecção de C e D. É a alternativa D. Exercício 2. Assinale a alternativa que indica quantos são os números inteiros de 1 a 21.000 que não são divisíveis por 2, por 3, nem por 5. Tá. Ao invés da gente fazer quais são os números que não são divisíveis, a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai fazer quais são os números que são divisíveis. E depois eu subtraio. Fica mais fácil. E é o único jeito da gente resolver. Mas para poder fazer, eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos trabalhar com dois números pequenos. De 1 a 20. Quantos são os números que são divisíveis? Por 2 e por 5. Tá. Se eu tivesse perguntado isso, quantos são os números divisíveis por 2 e por 5? Dá pra gente calcular basicamente. Por 2, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o 20. Por 5, eu vou ter 5, 10, 15 e 20. Então, o que a gente vai ter são os números que são divisíveis ao mesmo tempo, por 2 e por 5. São todos esses. Esses são os por 2, esses por 5. Só que tem números que repetem. Então, a gente vai ver que o 10 repetiu e o 20 repetiu. Então, eu tenho que tirar um deles. Nossa, tirei os dois. Então, aqui eu tinha 10, 14. Tirei 2, fiquei com 12. Nossa, professora, tem que fazer tudo isso? Não, tem um método prático. Qual é a união aqui dos dois? Vão ser os elementos que são divisíveis por A, mais os que são divisíveis por B, menos a intersecção entre A e B. Então, meu número era 20. 20 dividido por 2, mais 20 dividido por 5, menos a intersecção. Gente, entre 2 e 5, eu vou multiplicar os dois, vai dar 10. Então, eu vou fazer 20
A intersecção dos dois é 10. Então, 20 dividido por 2, 10. 20 dividido por 5, 4. Menos 20 dividido por 10, 2. 14 menos 2, 12. Que foi o que a gente acabou de fazer. Dá 12, porque eu contei e verifiquei o número total. Imaginem se a gente fosse fazer esse processo no exercício anterior. No exercício 2, o que ele está me pedindo? Ele está pedindo de 1 a 21 mil. Pensou contar todos que são divisíveis por 2, todos são por 3, todos são por 5 e depois ficar tirando os que se repetem? Então, nós vamos aplicar a mesma fórmula. A fórmula vai ser a união entre A, B e C. Vai ser N de A mais N de B mais N de C menos número de elementos A inter B menos N A inter C menos N B inter C mais a união a intersecção dos três juntos. Vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos lá. O meu número é 21 mil. Então, eu vou ter 21 mil, vou chamar de A, B e C. 21 mil dividido por 2, mais 21 mil dividido por 3, mais 21 mil dividido por 5, menos a intersecção entre A e B. 21 mil dividido por 6, menos A e C, 2 e 5, 10. 21 mil dividido por 10, menos 21 mil dividido B e C, 3 e 5, 15, mais 21 mil dividido A inter B inter C é a multiplicação dos 3, que vai dar 30. Essa conta vai ficar assim. Plantei aqui o total, as contas, tá, gente? 21 mil dividido por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Fazendo essa soma e essa subtração, o total foi 15.400. Então, nós temos 15.400 números que são divisíveis por 2, por 3 ou por 5. Mas não é essa a pergunta, ele quer saber quantos não são. Então, eu tenho que fazer 21 mil menos 15.400. Essa conta vai me dar o resultado de 5.600, que é a letra B. É um exercício que fica um pouco longo pelas contas que tem que ser feitas, mas não é difícil. Exercício 3. Seja o conjunto A x pertencente aos naturais, tal que o x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 100, em que n indica o conjunto dos números naturais. Determine o número de elementos de A que não são quadrados perfeitos ou cubo perfeitos. Então vamos verificar quais são os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos. Fica mais fácil. Vamos ver, quadrados perfeitos. Eu vou ter 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 7, 8, 9, 81,
E aí eu tenho o próprio 10 ao quadrado, que vai ser 100. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados perfeitos. Quais são os cubos perfeitos? Aí eu vou elevar ao cubo. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo já vai dar 125, já ultrapassa. Gente, então aqui eu contei 10. Só que a gente tem aí 2 que se repetem. Aqui são 4, né? Mas o que acontece? O 1 cai fora e o 64 também. Então, sobraram apenas mais 2. Então, no total, eu tenho 12 números, que são quadrados ou cubo perfeito. Ele quer de 1 a 100. Então, no total de 100 números, tirando 12, eu vou ficar com 88. No exercício 3, ele não me deu alternativa. Então, são 88 números, tá? A gente fez, não é difícil. Tem que pensar um pouquinho, tá? E entender o que o exercício está pedindo. Exercício 4. Assinale a alternativa verdadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 6, 7 é igual ao intervalo fechado de 1 a 7. Não tem nada a ver. De 1 a 7, ele está pegando todos os elementos de 1 a 7. Se C, vamos ver a letra B. Se C é igual a menos 1 até 3, é o intervalo. Lembrando que intervalo é esse, aberto em menos 1, fechado em 3. São todos os números que estão entre menos 1 e 3. Então, menos 1 não pertence a C. Sim, ele não pertence porque é bolinha aberta, o colchete está fechado. E 3 pertence a C. Sim, porque aqui está fechado. Alternativa B, tá? Exercício 5. No exercício 5 a gente tem, segundo o matemático Leopold, ai gente, é um nome difícil de falar, Kronecker, de 1823 a 1891, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que, letra A, o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Nós já vimos, tá? Um exemplo disso. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Não é irracional. B, a soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Menos raiz de 2 mais raiz de 2 dá 0. 0 não é um número irracional. Entre os números 3 e 4, existe apenas um número irracional? Não, a letra C é falsa. Então, aqui eu falso, falso, letra D. Entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Sim, entre dois números racionais existem infinitos, então existe pelo menos um. Verdadeiro. Letra E. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo? Não. Menos 3 menos 5 é a diferença entre dois inteiros negativos. Menos com menos, mais. Menos 3 mais 5 vai dar 2, que é um número positivo. Então, a alternativa D,
sem nenhum problema. E vamos começar os contextualizados.